Bem-vindos ao episódio 5 da série Como Interpretar a Bíblia Corretamente. Hoje, a gente vai usar a chave mestra. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Já parou para pensar nisso? Como é que um único versículo, tirado do seu lugar, pode ser torcido para justificar, basicamente, qualquer coisa? Esse é um dos maiores perigos na leitura da Bíblia. A pressa, a leitura superficial. Uma frase fora de contexto pode fazer parecer que alguém disse o que nunca quis dizer. E com as Escrituras, isso é muito sério. Vamos ver como fugir desse erro. Então, vamos lá. É isso que acontece. Um único versículo, de repente, vira base para 1001 ideias. É muito comum ver um texto ser arrancado do seu contexto para sustentar um pensamento que, na verdade, não era nem de longe a intenção do autor. É um caminho perigoso, mas, felizmente, existe uma forma segura de ler. E essa forma segura é a nossa chave mestra. A resposta que a tradição cristã sempre guardou é simples, mas muito profunda. A melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. E olha, isso aqui não é um truque, não é um atalho. É um caminho de reverência, de respeito, que nos dá segurança para ouvir o que Deus realmente diz. O fundamento por trás disso tem um nome. É a analogia da fé. A lógica é bem simples. Se Deus é o autor final da Escritura e Deus não entra em contradição consigo mesmo, então a Bíblia toda tem uma unidade. Uma parte não pode anular a outra. Pelo contrário, elas se conversam, se completam, uma joga luz sobre a outra. E olha que incrível como o próprio salmista já entendia isso. A verdade não está no fragmento, no pedacinho, mas na soma da palavra. Ou seja, a gente não deve construir as nossas convicções com base numa frase solta, mas sim a partir do ensino completo e consistente de toda a Escritura. E o maior exemplo disso foi o próprio Jesus. Ele não usava textos como slogans. Pelo contrário, ele mostrou como todas as Escrituras, do começo ao fim, apontavam para ele, revelando essa unidade, essa coerência fantástica da mensagem de Deus. Certo, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas como a gente aplica na prática? O método é simples e muito seguro. A gente deixa as passagens mais claras sobre um assunto iluminarem aquelas que parecem mais difíceis ou obscuras. É como usar uma lanterna. E aqui a gente tem algumas regras de ouro. Uma das mais importantes é a terceira. Nunca, jamais, construa uma doutrina inteira em cima de um único versículo, especialmente se for um texto de difícil compreensão. Uma doutrina sólida vem da soma de tudo o que a Bíblia ensina sobre aquele tema. O objetivo é sempre buscar a harmonia. E este texto de Pedro reforça exatamente essa ideia de unidade. Como a origem da Escritura é divina, a interpretação não pode ser um ato privado, uma coisa minha, isolada. Ela exige uma leitura em comunidade com todo o resto da revelação de Deus. Agora, para a coisa ficar bem concreta, vamos ver um exemplo prático com um texto super conhecido e, infelizmente, muito mal utilizado. Filipenses 4,13. Vamos desconstruir o uso popular para entender o princípio em ação. De um lado, a interpretação popular, que transforma o versículo em um cheque em branco para realizar qualquer sonho, quase um superpoder pessoal. Do outro, o significado real no contexto, uma declaração de fé para aguentar firme e viver contente em qualquer situação, boa ou ruim, com a força que vem de Cristo. E quando a gente lê os versículos que vêm antes, o contexto fica cristalino. Paulo está falando sobre aprender a estar contente na fartura e na fome. O tudo posso se refere exatamente a essa capacidade de permanecer fiel e satisfeito, e não à conquista de bens materiais. O contexto, como a gente vê, muda tudo. Vamos para um segundo exemplo que também causa muita confusão, Mateus 7:1. O famoso não julgueis. Vamos analisar como o princípio de deixar a Bíblia se interpretar nos protege de novo. De novo, o contraste é gritante. O uso comum transforma o texto numa proibição total de qualquer tipo de discernimento moral, mas o significado no contexto é muito mais específico. É uma advertência contra o julgamento hipócrita, aquele que condena o outro sem antes olhar para si mesmo. O próprio contexto imediato, com a metáfora do cisco e da viga, já deixa claro que o alvo aqui é a hipocrisia. E mais, o resto da Bíblia nos chama a ter discernimento, a exercer um julgamento justo. Um texto não anula o outro. Juntos, eles nos dão o equilíbrio perfeito. No fim das contas, tudo isso nos dá um caminho muito mais seguro e fiel para ler a Bíblia. A gente não precisa ter medo dos textos difíceis quando temos as ferramentas certas em mãos.
E esse checklist aqui é uma ótima ferramenta. Com o tempo, a gente percebe que muitos textos que pareciam um quebra-cabeça se tornam claros quando paramos de lê-los isoladamente e os encaixamos na grande história que a Bíblia conta. E essa necessidade de um estudo cuidadoso é a ponte perfeita para o nosso próximo tema. No episódio 6, vamos descer ao detalhe: o estudo de palavras e como não torturar o grego e o hebraico. A gente se vê lá!